Na administração da produção 2, nós vamos começar a trabalhar aí os sistemas de produção, tá? Uma forma diferente do que a gente tinha visto no primeiro, com um entendimento um pouco mais avançado sobre a utilização das matérias-primas, a questão da eficiência, da eficácia, os insumos que são necessários, o processo aí que envolve a fabricação, a entrada, saída, a transformação, os tipos de produção também, tá? E o uso aí das tecnologias na produção. Essa aula, ela é uma complementação, e aí na próxima agenda a gente tem a 11. E na 11 nós teremos a finalização desses 3 tópicos aí que são seguidos sobre a produção, e aí depois a gente vai para a agenda 13, que aí aborda sobre materiais. A agenda 14 e 15 são mais tranquilas porque são informações quanto ao mercado, tá? Bom, bora. Ó, tem aqui uma história, só para a gente poder entrar no assunto, para vocês poderem compreender o que a gente vai estar trabalhando, que fala o Pedro, né, que ele é um operário aí, trabalha numa fábrica de automóveis, e ele acabou de acordar e falou para a esposa, ó, do sonho que ele teve. E aí eu acho que vocês até vão linkar isso com uma outra parte que a gente tinha trabalhado na semana passada. Ele fala: Bom dia, Janete. Bom dia, Pedro. Você dormiu bem? Sim, mas eu tive um sonho muito engraçado. Sabe? Sonhei que a gente tinha fabricado um montão de filho de uma só vez. Eles eram todos iguais, que nem produção em série. É, mulher, acho que estou trabalhando demais naquela fábrica. E aí, se a gente para pensar, ele trabalhando na fábrica, essa questão do sonho, vocês tinham visto isso na semana passada. Alguém lembra qual foi daqueles personagens que a gente estudou, daqueles autores da área da administração? Qual que trabalhava com isso? Da fabricação em série, fabricação igual? Se lembram ou não? Ninguém lembra? Vocês até fizeram trabalho aí sobre. Não? Cá. Deixa eu ver. Isso, ó, pelo menos o Axon. Valeu, Axon. O Axon lembra aí, né? Que quem buscava trabalhar com tudo igual era o Ford. Porque ele tinha um modelo de carro, ó, o modelo T, que você podia. Lembra que até a gente comentou? Comprar qualquer cor, desde que fosse preto. E essa era a. Ficou assim bem famosa essa frase dele, porque o Ford fazia tudo igual para diminuir o custo, para facilitar a produção, para agilizar o prazo, e aí ele colocava isso para o cliente. Você pode comprar qualquer carro, qualquer cor, desde que seja, fosse preto, ou desde que seja preto, a gente te entrega. E com isso ele popularizou o modelo dele. Não só as pessoas que eram mais ricas tinham como comprar, mas é, vamos colocar a classe média alta e conseguiam comprar o modelo do Ford, tá? Bom, vamos lá. É, aqui, vocês já pensaram aí no sistema de produção de eletrodoméstico? Tipo uma geladeira, um liquidificador que nós temos? Se você olha lá as filmagens que tem das fábricas, no YouTube tem sempre a apresentação da fábrica. O YouTube ele mostra sobre a apresentação que é vídeo institucional, que chama tal.
E aí, ó, como será que a fábrica consegue, né, fazer tudo isso de forma igual? Relacionando aí a produção em grande quantidade de tudo isso. Até a Tânia colocou aqui do carro, né? O carro também segue esse mesmo padrão aí. Porque, ó, aqui a fábrica de eletrodomésticos é igual geladeira, liquidificador e tal. Eles têm uma linha de produção com as máquinas já organizadas, com a montagem já organizada, e aí a gente chama de célula de produção, tá? Eu vou escrever para vocês, quem gosta de anotar aí, célula de produção. A célula de produção é uma organização dentro da fábrica, e aí na célula de produção ela já está organizada, ela já está delimitada ali, né, dividida para passar os produtos que vão ser feitos. Então, vamos supor, vai fabricar a geladeira lá, a Brastemp. Aí já tem todo o esquema da célula de produção, onde que vai passar o material, as máquinas, as matérias-primas, tudo isso passa e aí eles conseguem reorganizar a célula de produção. O que que não está aparecendo, Maria, o slide? Eles conseguem reorganizar a célula de produção para poder trocar, porque a Brastemp não fabrica só máquina, geladeira. E aí, se eles precisam trocar isso, fica muito mais fácil, porque eles já têm um padrão ali, né, que eles estão trabalhando, vão lá, alteram e continua a produção. Como são itens também que às vezes eles não deixam de fabricar, aí já tem o que eles chamam de planta, que é a planta voltada para a fabricação desses eletrodomésticos, tá? É algo que pode parecer assim muito complexo, mas quando eles conseguem organizar a planta, geralmente eles mantêm. E aí, claro, né, eles mudam se for mudar o modelo, se precisar de uma outra máquina mais moderna para substituir ali, aí eles vão mudando a planta. Tranquilo? Ô Maria, tá aparecendo agora? Eu tirei e coloquei de novo aí. Não sei o que que é que não estava aparecendo. Ah, tá bom. E essa foto que tá aí no chat, ó, depois quem olhar, seria um modelo aí da planta de produção, onde, ó, se você observar, tem a entrada do material, né, ó, tubo aí, dobradeira, aí ele vai, passa por montagem, passa de colocar mangueira, válvula, tal, faz o teste, e aí eles liberam com 30 peças aí por embalagem. Uma célula de produção que eu tinha falado é mais ou menos isso, é uma linha onde você vai passar e vai fazer. Por isso que a gente comentou tanto do McDonald's lá, que eu falei do Taylor. Porque o McDonald's, você faz o pedido lá na frente. Aí você pode até observar que tem aquele painel. E aí lá de trás vem a pessoa que vai pegar o seu hambúrguer, sei lá, o tipo de hambúrguer, quem é vegano lá. Nem sei se o lanche vegano deles é com carne de soja ou é só com vegetais lá. E aí vem passando, aí o cara coloca o queijo, coloca o molho, tal, pega o pão e vai avançando. Enquanto isso, do outro lado, eles estão fritando a batata. E aí, tipo, para te entregar, eles pegam a bandeja, põem todos os itens que foram comprados, né, ou que estão aí no combo, e eles vão te entregar. Então, é também nesse sentido aí a célula de produção. A gente estudou um pouco da história na outra agenda, igual eu fiz essa revisãozinha no começo. E agora a gente vai ver aí como é que funciona, né? Para poder trazer maior velocidade e qualidade no sistema de produção. Quando a gente até fala desse daí da geladeira, se vocês perceberem, de praxe, tá? Eu tô falando assim, de regra ou na maioria. Geralmente é tudo igual, que você compra uma geladeira aqui ou uma geladeira em outro estado, da mesma fábrica, geralmente é igual. E aí eles buscam manter o mesmo padrão para poder entregar qualidade, tá? Porque qualidade também faz parte do processo produtivo, onde eles precisam deixar, como é que eu posso até colocar mais fácil para vocês? Quando a gente fala de qualidade, eles precisam deixar o mesmo padrão
para evitar de o produto chegou até o cliente e aí ter processo de reclamação, de ter que ter troca. Então a qualidade está ligada aí ao padrão do produto. Claro que aí cada um também tem um conceito de qualidade, tá? Eu não vou aprofundar aqui hoje no conceito de qualidade, mas podemos pegar um exemplo. Para Tânia tem um modelo de qualidade, um item, uma marca que ela gosta. Para a Maria já teria um outro padrão de qualidade ou um outro modelo. Então, cada pessoa ela percebe, a gente chama de percepção da qualidade. É diferente. Ah, não, tem gente que só usa celular da Apple, porque fala que a câmera é melhor, porque não sei o que é melhor, a bateria e tal. Tem gente que não, tem gente que prefere o Motorola, o Samsung. Agora o pessoal tá usando muito Xiaomi, né? Aquele chinês, o Redmi, sei lá o nome, que eu vejo muitos alunos na escola, quando era no presencial, eles usando esse celular. E aí comprava lá, porque foi uma entrada que eles fizeram no mercado com uma aposta para até combater aí a Apple, né? E as marcas que já eram mais acessíveis. Tem alguém que tem o Xiaomi aí? Xiaomi. Depois coloca aí no chat. Ó, e aí para a gente entender um pouco sobre produção, a gente tem até um pouco do que a gente havia comentado, tá? Que seria a matéria-prima necessária aí para você fabricar. E aí, na matéria-prima, tem empresas que elas buscam o mesmo fornecedor sempre, e aí você pode falar assim: ah, tem lógica, né? Então, tem lógica de buscar o mesmo fornecedor sempre, porém, se a gente pensar, e se esse fornecedor aumenta o preço do nada e a gente não consegue aí mais essa matéria-prima, ou se esse fornecedor joga o preço lá em cima? Então, esse processo de produzir também passa por essa escolha. Tipo, quem vai ser o fornecedor? E se eu vou ter o A, o B e o C, que a gente chama. No sentido de, o A começou a dar problema. E aí eu vou lá e migro para o B ou migro para o C, tá? O processo de transformação da matéria-prima em produto. Uma coisa bem simples, assim, que tem aí na rotina, ou pelo menos quando todos aí eram mais novinhos, crianças, o chup-chup, né? O sacolé, que chama no Rio, aí no Guarujá, geladinho, sei lá como é que chama. Mas é um exemplo bem simples assim de produção. Você vai lá, faz lá vamos supor que vai fazer de morango, aí bate o morango com leite condensado e com leite. Pronto, coloca no saquinho, dá o nó, monta vários. Então você já está montando a linha de produção. Pega aqueles vários, né? Põe numa bandeja ou põe direto no congelador, no freezer. Pronto, colocou. E aí, depois de sei lá quantas horas, tá pronto. E aí é só vender. É também aí um sistema de produção, porque é uma coisa simples do dia a dia, sim, mas que faz parte, tá? E aí que é o resultado final, aí que é o esperado. É claro que agora com a aula remota, a gente não consegue fazer isso na prática, mas muitas das aulas que eu faço, a gente parece um negócio do Danoninho, né, o Emily, aquele Danoninho Ice. A gente, muitas das aulas que faz com coisas práticas. Tipo, lá na escola, na outra, nessa aula que envolvia produção, envolvia aquela conta de ponto de equilíbrio que vocês tiveram aí nas outras agendas, os alunos eles tinham que criar um produto e tinham que vender na escola, onde esse produto que eles vendiam na escola, eles tinham que calcular e no final eles tinham que entregar um relatório falando se tiveram lucro ou prejuízo, quanto que eles ganharam em cima, que seria aquela margem de contribuição, e antes até eles tinham que calcular o ponto de equilíbrio. Por quê? Se eles calcularam que tinham que vender, vai. A gente já teve de chup-chup na escola já uma vez. Foi, acho que em 2018. E aí vamos supor, tinham que vender 20 para alcançar o ponto de equilíbrio. Só que eles não. Às vezes eles não vendiam, ou às vezes vendia e passava. Aí eles, espertos para poder acabar, eles pegavam e jogavam o preço lá embaixo.
ou eles viam lá, se vender três, eles conseguiam cobrar só dois, aí dava um de brinde. E aí eles começavam a fazer, porque a gente consegue associar vários conhecimentos quando fala da parte de produção, tá? Não sei se tem até alguém que tem interesse em. Ops, deixa eu voltar. Se tem interesse em estudar engenharia da produção, mas engenharia da produção envolve aí conhecimento, questão de raciocínio lógico, de cálculo, de você entender sobre o processo, onde inicia, onde termina. Ó, e aqui tem até um exemplo, eu havia até comentado esse exemplo, eu lembro na semana passada, sobre a celulose, que foi até de um TCC. Mas aqui, ó, para a gente ter a fabricação do papel, a gente tem a árvore lá em cima no processo, e aí desce ali para poder ser produzida aí a pasta da celulose, né? Que a celulose vem ali da árvore, e aí essa pasta de celulose, ela sendo feita, gera uma bobina, que é a bobina de celulose, e aí essa bobina, que é ali na segunda flecha amarela, vindo de cima para baixo, tá, tem o rolo ali, né, da bobina, e aí vai ser feito revista, jornal, vai ser feito é, o papel que vai ser transformado em folha de sulfite, caderno, e aí a gente tem o ciclo, que seria o uso, né? Vai, se for a revista, você leu, ou o jornal, e aí vai jogar isso fora, ou vai colocar na reciclagem. O processo ele pode voltar de novo e ser reutilizado, ou ele pode ser jogado no lixo. Então a produção ela não é só também a gente foi lá, fabricou e acabou. Dependendo dos produtos, né? Eles podem ser reutilizados e continuar aí no ciclo. Hoje em dia, muitos lugares estão fazendo isso de óleo de cozinha. Não sei aí no Guarujá se vocês já viram, pessoas que compram. Eu já vi em Santos vários garotos assim saindo de dentro de tipo um galpão, com bicicleta, aqueles triciclo, e atrás ia um tambor, que eles saíam pela rua comprando óleo de cozinha. Acho que era R$ 2 que eles pagavam na garrafa, acho que era de 2 litros lá, que tinha tipo igual aqueles que político usa na eleição, que tem uma faixa, um banner atrás da bicicleta e tinha um tambor. E aí isso daí é um processo de produção, porque eles vão pegar aquele óleo e vão transformar em outras coisas para poder continuar no ciclo aí. Ainda mais hoje que o óleo de R$ 2, R$ 3 está R$ 6. Ah, ó, a Maria tá falando aqui. Ela fazia xarope aí caseiro. É uma forma de produção também, o Maria, muito bom. E a Emily falando que a avó dela faz sabão. Também o pessoal faz. A gente, eu nunca dei aula para o curso de farmácia, mas muitos professores lá me conhecem, eles chamam às vezes para avaliar alguns trabalhos. E aí no curso de farmácia a gente tem lá que eles fazem várias ações aí com sabão, né? Teve aluno que já criou creme para espinha, e eles fazem um monte de coisa. E aí é tudo baseado na produção. E aí você olha assim, nossa, o curso de farmácia que não tem nada a ver com gestão, com engenharia da produção, eles fazem? Sim, porque a produção ela não se limita, né, só a uma área. A gente pegar a tecnologia e informática, também tem, apesar de ser um serviço, o cara criar um site lá é um processo, né? Ó, tinha um texto que eu tinha deixado, provavelmente vocês não devem ter lido, né? Que era na página 161, e eu até deixei esse texto que estava tanto no AVA, a Emily leu, quanto no AVA, tanto aqui no Teams também, tá? Porque eu vou colocar como base aqui, mas depois quem quiser até entender melhor, porque a gente vai começar a trabalhar. Ah, maravilha, olha, mais gente agora, três. Esse é o arquivo do texto que tá aí. Isso, é sobre o queijo. Porque eu vou começar a explicar aqui alguns conceitos, algumas coisas, e aí era interessante se vocês tivessem lido esse texto, porque é um texto que ele vai ajudar aí a base para a gente poder estudar aqui na aula, tá? Porque como ele é muito extenso, aí geralmente na aula eu não costumo ler ele, mas a gente vai entrar aqui nos conceitos e aí vocês
Você fala assim, nossa, mas de que história é essa, né? Para quem não leu, você vai ficar assim, mas que história é essa? É a história da fabricação do queijo, que está lá na página 161, que é desse link que eu coloquei aí no chat na lateral, e que é do texto que está tanto no Ava que eu tinha mandado, quanto também aqui no Teams, tá? Quem não viu no Teams, ah, eu vou até marcar um arroba aqui que vocês vão receber uma notificação, que é o texto da fábrica de queijo, está escrito. Ó, eu marquei um arroba lá, ele vai mandar aí para vocês. Vamos lá, então, continuando. Bom, todo dia, se a gente para pensar, a demanda ou a procura por bens, por serviços, elas continuam. Claro que agora, né, com a questão da pandemia, muita gente ficou desempregada, dificuldade que as empresas estão tendo em se readaptar, pode ter caído um pouco a procura. Ou a pessoa pode não ter dinheiro, mas ela quer comprar também. Sei lá, se tem um cartão de crédito, vai lá e passa o cartão, né? Mas sempre há essa procura. Artigo de limpeza ou até queijo, que seria o caso do exemplo lá, tá? Outras pessoas, elas estão buscando aí serviços. Então, consulta médica, a pessoa tá ruim lá, já acha que é o sintoma, e aí vai lá, quer ir no médico. Uma aula, às vezes, agora que o pessoal ficou em casa, as pessoas, elas estão é, aprendendo novas coisas, a cozinhar, tal. Eu tenho visto bastante propaganda sobre aulas de idioma online que os professores estão fazendo via Instagram, via Telegram, YouTube, ou mesmo consertar alguma coisa. Não sei se vocês lembram, mas lá para abril, maio, as lojas de material de construção foram as lojas que mais tiveram procura aí, porque estava tudo fechado, o pessoal estava em casa e passaram a ficar fazendo concerto aí nas suas casas, né? E aí, essa procura ou essa busca, a gente tem a administração da produção, conforme a gente até tinha estudado na outra semana, que ela faz aí o processo de transformação, ela traz onde as empresas pegam a matéria-prima e elas vão transformar para chegar no produto acabado. E aí, se a gente pensa num serviço, a mesma coisa, tá? Eu tenho uma aluna que ela tem uma coisa de um salão lá que é só de unha. E aí, no caso dela, é uma prestação de serviço. Mas ainda assim, ela tem os itens básicos que precisa para poder ocorrer o serviço ou a produção do serviço? Sim, porque eu acho que todos vocês entendem aí essa questão da diferença, né, do produto e serviço. O produto ele é uma coisa tangível, né? Uma coisa palpável. Você leva uma mercadoria e o serviço você é, tem algo que é intangível. Intangível. Como é que eu posso colocar? É o conhecimento empregado por um período. Tá? O serviço pode ser isso. É uma coisa intangível, é uma coisa que você não leva. Vou deixar assim, porque da outra vez eu dei o exemplo, ela não falou assim, não, mas de repente se eu gostar da manicure, eu levo a manicure para casa. Eu falei, meu Deus do céu. Mas, ó, o produto é algo que você leva, é algo tangível, tipo uma mercadoria, você chega no mercado e compra. Já o serviço, não. O serviço é o conhecimento empregado aí por um período por determinada pessoa, igual o médico, que você vai lá e ele vai, matéria-prima para o médico. Pode ser a luva para ele executar o serviço dele, um medicamento, a manicure que eu falei, o esmalte, e vai indo, vários serviços que a gente tem aí no Brasil, até serviço na área digital aí, tá? Se a gente pensar, né, das matérias-primas, dos recursos que a gente tem, eles sozinhos não vão se transformar. Eles precisam de pessoas, eles precisam de máquinas. No caso do exemplo lá da fábrica de queijo, ele, apesar de ter a técnica lá, o rapaz, mas ele precisa
das matérias-primas. E o leite sozinho, ele não vai se transformar. Precisa de todo um processo. E além do, do processo, o leite ele tem que ser aí extraído. E aí a gente sabe, né, para poder fazer o queijo, o leite vem da vaca, onde é, toda uma cadeia produtiva ela vem para poder entregar o queijo. E aí nesse cenário a gente tem a administração da produção, tá? Que a administração da produção ela é um estudo aí da área da produção como um todo, que envolve as funções básicas da administração, que a gente comentou até, que é planejar, organizar, executar, controlar, a produção ou as ações da empresa. Por isso que quando uma empresa tem um processo de fabricação, por mais simples que seja, é interessante que a pessoa conheça pelo menos esses 4 pontos básicos aí para que ela possa gerar um resultado melhor. Porque senão, cada hora que você vai comprar, vai estar sendo feito de um jeito, vai estar sendo produzido de uma forma, e aí o cliente ele nunca vai encontrar um padrão, tá? É tipo aquela padaria que você vai de manhã, né? Para de manhã é um padeiro, aí faz o pão de uma forma. Aí quando é à tarde para a noite, aí troca o padeiro e aí ele faz o pão de outra forma. Se a gente aplica esse conceito, a gente consegue ter uma padronização e tudo que vai ser feito fica igual, tá? Porque sem você aplicar aí esses 4 pontos do planejar, organizar, executar e controlar, a produção ela acaba aí enfrentando alguns problemas, tá? Isso daí, coloquei o exemplo da padaria que é simples, mas também numa indústria maior também adequa. Porque se você comprar, não sei se vocês já viram, quem tem irmão pequeno, ou quem já é mãe aí, a Tânia, a Maria, nas fraldas, geralmente tem tudo um padrão. Quando você compra um pacote e apresenta problema na fralda, aquelas coisas laterais lá, esqueci o nome agora, que cola, é, às vezes veio e aí veio tipo desgastado a fralda em si, veio com algum tipo de falha. Se você liga, eles pedem o número do lote porque eles vão mapear os problemas do lote e eles também te mandam uma fralda, eles te mandam um kit de fralda. Isso é uma prática porque há todo um controle por trás, e aí você, como cliente, informando isso para eles, eles já vão ver o que foi que aconteceu. E aí a gente pensa assim: tem a matéria-prima que vai transformar lá na fralda. Será que eles trocaram para aquele lote? Ah, já aconteceu com com a minha filha também aconteceu já algumas vezes. Será que a matéria-prima é, foi trocada para aquele lote? Será que teve algum problema? E aí eles vão identificar. E como é que eles vão saber? Só vão saber se o cliente informar, tá? Então, se o cliente não informa, a fábrica não fica sabendo. Ó, a Tânia tá falando que eles mandam um kit enorme. Para minha filha também já aconteceu, eles mandaram também. Porque eles não querem, tipo, perder o cliente, né? E também eles não querem é, ter processo, tal, é muito mais barato eles mandarem um kit do que você ir lá na justiça e falar, ó, mesmo que for no Pequenas Causas, que o Pequenas Causas você vai lá sem advogado, né? De você ter um problema aí com a justiça ou de algum produto. Então é muito mais fácil mandar. E aí, quem não sabe o que é lote, todo mundo sabe o que é lote ou não? Alguém sabe? Fala aí, coloca aí no chat. Lote de produção. Gay? Sim, não. Ninguém falou nada, deixa eu ver. O pessoal tá com sono, o pessoal É a tá. quantidade do produto, professor, que é separado para fazer? É,
tem relação, Maria, sim. Eu ia falar, o pessoal está no feriado. O agrupamento, a quantidade de produtos. Quando a gente tem um lote de fabricação, ó, eu vou mandar uma foto aí. O que seria? Vamos supor, por período, eles fabricam, a gente está falando da fralda, 10 mil fraldas. E aí vai colocar no pacote lá, que tem 10, tem 36 fraldas, sei lá. É, Quando essa produção é terminada, existe um número do lote. Tipo, ó, foi fabricado às 7 horas da manhã do dia 31 mil fraldas. E aí vai receber o número do lote. Esse número do lote ajuda, ó, até a Tânia colocou aqui, para você identificar quais foram a, os materiais, que isso daí fica registrado, quais foram os itens e quais foram a quantidade, assim como também a validade e a fabricação, porque isso vai dar um parâmetro para a empresa poder acompanhar se der algum erro. Isso já aconteceu na produção de leite, onde eles descobriram leite contaminado. Isso aconteceu no caso lá da fábrica da cerveja, lá de Minas Gerais, esqueci agora o nome, mas que algumas pessoas tiveram internadas, eu acho que teve gente que morreu também. E aí, como é que eles iam descobrir, né? Tipo, ia pegar todas as cervejas e iam jogar fora? Não, peraí, vamos ver qual é o lote que está contaminado. Igual no caso do leite, ou quando tem o recall também, que a Tânia colocou. Vocês podem perceber que quando tem problema no carro, que é um problema coletivo, eles mandam um comunicado. E aí, como é que eles vão saber quais são os que estão com problema? O carro também leva aí um número, e esse número ele faz parte do controle de produção. Então, assim, vou colocar aqui a foto. Vai, o proprietário do carro Onix, do chassi número tal ao chassi número tal, porque quer dizer que para aquela numeração foram usadas determinadas matérias-primas ou tipo lá de. Às vezes tem problema no freio, problema no airbag, no cinto de segurança. E aí eles já sabem, porque eles não precisam pegar, imagina quantos milhões de carros que não foram fabricados e eles tiverem que reproduzir e devolver para os clientes. Ia ter um prejuízo enorme. Então eles só arrumam onde você teve problema. Isso é uma técnica, né, da produção que é muito melhor. Tá, ó, esse período aí que eu coloquei do carro, vocês podem ver que é de agosto a dezembro de 2012 e tem lá o número do chassi. Ou seja, é muito mais fácil de vocês conseguirem, como gestores da produção, fazer esse controle, tá? E professor, com licença, eles Sim, também anunciam na mídia, porque eu já escutei falar na Bandeirantes, a fábrica de carro anunciando para quem está com o carro de tal lote, tal número, para ir na concessionária para fazer o serviço de troca, que não vai ser cobrado nada, e marcar o dia para ir. Eles anunciam na mídia também, a fábrica quer. é, eu não sei se é o governo que coloca, ô Maria, mas existe lá algumas normas para quando tem um recall, que eu acho que é colocar em veículo de grande circulação. E aí a gente tem, né, claro, o rádio, a TV, apesar de ter a internet, mas ainda são veículos de grande circulação, de que as pessoas têm acesso. E eles também colocam na internet lá, colocam anúncios, aqueles sites que são de coisa de carro, eles fazem parceria para poder divulgar porque aí pelo menos comunica as pessoas. O meu eu comprei ano passado e teve um recall, eu acho que foi em janeiro. Caramba, eu nem lembro o que que era, acho que era algum sensor lá que a Fiat pediu para levar. Aí eles fizeram lá em 1, 2 horas, rapidinho. Tanto que era em frente à Fiat, em frente ao Atacadão, aí eu deixei na Fiat, fui no Atacadão, voltei e já estava pronto, o carro e fui embora. Também, o Emily, a Honda faz também. Faz como que é? Tanto de moto quanto de carro, e eles fazem o aviso. O airbag a Emily colocou e o Lucas colocou aí do Onix que tinha um problema que podia fazer o carro pegar fogo. Eles conseguem identificar o Lucas, mas aí é aquilo que eu comentei aqui. Se nós, né, vai como consumidores, se a gente não der o retorno,
Pode ser que aquele período, que também uma empresa, ela não é louca, né? De tipo, fabriquei e vou jogar no mercado sem testar. Ela faz teste, mas pode ser que a quantidade de testes não foi suficiente para o dia a dia que as pessoas enfrentam. Seja usando ali o carro, seja a fralda, às vezes uma criança que acaba ficando um pouco mais do tempo que eles esperavam, né? Porque às vezes a mãe tem pouco dinheiro e aí não tem como ficar comprando fralda toda hora, coisa do tipo assim. Aí você vai falar, ah, a criança vai ficar assada. Calma, gente, vamos só focar na produção. E aí, isso daí tudo só no dia a dia, ou só na rotina de uso que eles conseguem identificar, tá? Eu, recentemente, eu não sei se eu comentei com vocês, acho que tem 2 semanas que eu tava lá em Minas, que eu vou ir para Minas também amanhã. Eu tinha comprado lá um doce de leite que ele vem de uma fábrica que é em Poços de Caldas. E aí eles estavam com problema no invase. O invase é quando você coloca dentro do pote da embalagem. E aí esse invase eles colocavam, só que a tampa ela não fixava. E aí eu trouxe dois para casa. Um tava certinho, o segundo eu fui abrir, eu falei, nossa, tá estranha aqui a tampa, tá solta, mas tava com lacre. Quando eu abri, ele tava todo verde. É que aqui agora eu não tenho foto nesse computador, no do escritório eu tenho. Mas estava todo verde e aí depois, acho que 2 semanas depois, eu voltei lá. Aí o que que eu fiz? Eu deixei ele no congelador. Aí no dia que eu ia para Minas de novo, eu peguei, coloquei ele na sacola, fui e levei para lá. Aí eu falei com o cara, ele falou: "Nossa, isso daí já teve outro cliente que reclamou e o pessoal tá na hora de colocar na fábrica, né, de fazer o invase, ó, eu vou escrever aí, ó, invase de invasar, né? O verbo. Eles estão errando. Então a gente pensa em fabricação, olha quanta coisa que não afeta. Isso é uma criança que abre e não vê. Porque aquele eu tinha comprado para dar para minha filha. E aí, ainda bem que eu abri aqui com ela. Senão tinha dado. Podia ter comido lá. A mãe dela às vezes não olha, que a mãe dela tá no remoto e deixa ela lá livre para comer o que ela quer. Bora aqui, ó. Então, ó, a empresa aí como um todo, né, ela acaba trabalhando para produzir o produto ou serviço que a gente tinha falado, nos vários exemplos. E aí a gente vai ver o exemplo do seu Antônio lá do queijo, tá? Que ele trabalha aí para produzir o queijo. O produto feito ou o serviço prestado, a gente chama que ele vai entregar um resultado final. Então, assim, por que que a Giovana Santana ela vai colocar uma água para ferver por 3 minutos. E ela abre lá um pacotinho com não sei como eu posso chamar, uma massa lá de trigo lá que vem com tempero e joga na água. Que ela vai ter um resultado final que vai ser o miojo dela pronto. Então, toda a produção ela vai ter um produto a ser entregue ao final, tá? E aí existe todo um sistema, uma sistemática que precisa ser adotada, que a gente vai começar a ver para entender, mas essa sistemática ela passa aí por técnicas de produção. Por isso que tem empresa que é, são empresas globais e que elas, você vai aqui no Brasil, você vai nos Estados Unidos, você encontra o mesmo produto no mesmo padrão, porque elas adotam um sistema igual, tá? E colocam. O Maria, acaba acontecendo mesmo isso daí. Do prejuízo, até aquele registro que a gente tem do lote e tal, a gente consegue saber de onde é. Porque de repente você comprou, vai, na Bahia e veio para cá, para a região, e aí eles vão olhar e vão falar, mas isso aqui não é fabricado aqui na nossa região, é fabricado, aí eles conseguem puxar da onde que veio, tá? Ó, sistema de produção aí, para a gente poder ver como funciona. Cada empresa, ela acaba adotando aí um sistema próprio, ligado à produção, e isso é com o objetivo de garantir a eficiência e a eficácia. No primeiro módulo, vocês já viram sobre isso, sobre eficiência e eficácia ou não? Escreve aí, mas eu vou falar. Sim, aprendemos, professor, sobre Ah, maravilha, eficiência e obrigado. eficácia no primeiro módulo, sim. Tá. Ó, eficiência e eficácia, é,
até também a Maria falou, o Lucas colocou, tá aqui. A eficiência é a capacidade de alcançar aí os resultados, né, com o mínimo de recurso, energia e tempo. E a eficácia, você alcança o resultado e o objetivo proposto. Porém, como é que a gente faz para diferenciar? Principalmente aí os alunos que não lembram, os alunos que chegaram agora no segundo módulo. Eu coloquei aí no chat, mas qualquer coisa eu volto aqui o conceito, só para eu chegar no exemplo aqui, ó. Vamos supor que a Alexia, que bom que ela tá aí hoje, né, Alexia? Tá acordada? Ó, vamos supor que a Alexia, ela foi fazer um bolo. E aí, ela não olhou a receita, que era ali, sei lá, a receita da vovó da Alexia, ou a receita da Ana Maria Braga que ela olhou na internet. Ela viu o vídeo e ela não seguiu a receita, tá? Ela olhou lá só o vídeo, vendo fazer o bolo e tal. E aí ela acabou usando mais recurso do que o necessário. E aí, mesmo assim, ela conseguiu fazer o bolo, ela conseguiu chegar no produto final, que a gente até comentou quase agora. Diante desse exemplo, a Alex, ela foi eficiente ou eficaz? O que vocês acham? Eu vou colar esse exemplo da Alex aqui, ó, no chat, e aí eu vou voltar ali a definição para vocês poderem pensar, tá? Pera aí. Ó, mas vai lendo aí. Ah, o pessoal já está colocando já. Ó, o exemplo da Alexia, para ver se ela foi eficiente ou eficaz. Calma aí, vamos deixar a opinião do povo brasileiro. Opa, quase que eu coloquei aqui e ele não ia aparecer para vocês. Bom, deixa eu ver, a gente tem mais alguma resposta? O Almeida colocou eficaz, a Tânia colocou eficaz, o Lucas colocou eficiente, a Tânia colocou eficiente também. Tá, mais alguém? Ó, lembrando, eficiência, né? É alcançar o resultado com o mínimo de recurso, energia e tempo, e eficácia, a capacidade de alcançar os resultados e objetivos propostos. Então a gente fala aí de eficiência, que a pessoa foi eficiente, eficácia, a pessoa foi eficaz. Mais alguém? Bora, bora, bora. Você trocou, eu vi. Mais ninguém? O Alisson tá aí. A Lívia. Lívia, você quase não fala. Na verdade, você não fala. Luísa Sansão. As minhas receitas, professor, sempre faço assim. Não olho, vou fazendo do jeito que eu já estou acostumada, colocando as medidas e sempre sai gostosa do mesmo jeito que eu sempre faço. Sim. Ó, então vamos lá, para a gente avançar. Bom, a maioria aqui, olhando de cima para baixo, né? Ó, tem 2 eficientes, 3. Tá. Aí o eficaz, eu acho que ganhou. Contando aí com as confusões. É, ó, no caso da Alexia, se ela fez o bolo, ela usou mais recurso do que era para ter usado. E ela não seguiu a receita, né? Porque se você segue a receita, tá lá escrito: olha, use 3 ovos. Use uma xícara de chá de açúcar, por exemplo. Use. Então, quando a gente coloca só os recursos que são os necessários, os mínimos, tá? Quando são os recursos mínimos, nós estamos falando de você ser eficiente, de você ter ali eficiência no seu processo. Agora, no caso da Alexia, que ela não seguiu a receita, ela viu o vídeo lá da Ana Maria, viu o bolo no final, e ela pegou e saiu juntando lá os recursos para fazer. Então, ela foi eficaz, porque ela atingiu o objetivo, o resultado ali veio? Veio.
Porém, quando a gente fala de eficácia, você atinge o objetivo, mas você usa, às vezes, mais recurso do que o necessário. Você atinge o que foi proposto, só que você não se atenta naquela questão de fazer com o mínimo possível, tá? Então, no exemplo aqui, ela acabou sendo eficaz por isso. Tranquilo? Todo mundo entendeu a diferença? A gente fala de eficaz porque o eficaz, ele passa ao ponto que uma indústria ela atinge os objetivos, porém gasta recursos aí de forma. Eu coloquei de forma normal, mas a forma normal que eu digo aqui é quando a gente coloca acima do que foi planejado, tá? E na empresa chama de gasto de forma normal. Isso envolve até também na contabilidade, eles colocam isso. Bom, prosseguindo. Bom dia, Patrícia. Vai acompanhando aí que eu já dei alguns exemplos, a gente está vendo sistema de produção. O seu Antônio, olha lá, ele não poderá fazer todo o queijo que pretende. Lembrando que entrou depois, que eu tinha deixado um texto para ler, que era do seu Antônio, tanto no Ava quanto aqui no Teams. Então, ó, ele não poderá fazer todo o queijo que pretende sozinho. Ele terá que contratar pessoas para ajudá-lo e vai precisar de uma determinada organização nas máquinas, tá? E dos processos de forma a facilitar a produção. Então, nesse caso aí, ele precisa montar um sistema de produção. Porque quando eu tenho um artesão, lembra que a gente falou na semana passada? Era ele sozinho, no máximo com um aprendiz. Só que quando a produção cresce, eu começo a organizar a fábrica com mais pessoas, e eu tenho vários processos, igual a gente falou da célula de produção, que ela entra lá o material, aí vai fazendo, vai transformando ele até ter a saída onde você mudou todo o processo. Então a gente chama de sistema de produção. E esse sistema de produção, ele é a maneira como a empresa ela organiza suas equipes, ela realiza as operações de forma interdependente, ou seja, ela tem cada setor ou cada célula, ela tem ali a sua autonomia, porém uma parte vai depender da outra para poder fazer. É igual você pensa, a montadora de carro, ela vai lá e faz o motor, por exemplo. Só que dentro do motor pode ter componente que precisa de um outro setor ou de uma outra empresa que mande alguma parte. As rodas lá, o pneu, também depende, vamos supor, da Pirelli, depende de outra marca, da Levorin. Aí você tem todo um sistema onde vem partes de outros setores diferentes do seu, ou até de outras empresas, e isso daí vai compor o sistema de produção. Tá? Então, no caso aí dele do queijo, se ele for querer fazer aí 180 quilos de queijo sozinho, já viu que ele não vai conseguir. Então, ele vai ter que montar um esquema, um sistema, onde ele consiga aí fazer o atendimento. Eu vou até mostrar aqui um exemplo para vocês, ó. E a Maria falou, gasta 3 litros de leite para fazer um queijo só. Ah, então deve ficar bom, né, Maria? Com tanto leite. A minha mãe que estava inventando de fazer lá na casa dela. Até ela parou. Eu não sei quem que ia direto para Pedro de Toledo lá e tinha umas vacas lá e trazia leite natural mesmo lá da vaca, ao invés de ser aquele que compra no mercado. Que eu acho que é mais concentrado, né? Beleza, Tânia. Não dá muita ideia, não, senão o pessoal começa a fazer isso. Ó, a gente vai ver aqui um sistema de produção da indústria têxtil. Lembrando que a indústria têxtil é de tecido, tá? Para quem não lembra. Ó, a gente tem a entrada do processo, que é ali a matéria-prima, a chegada ali do que vai ser feito, né? E aí tem o almoxarifado. Todo mundo sabe, né, que é o almoxarifado. O almoxarifado de matéria-prima. Peraí, beleza, Emily. O almoxarifado de matéria-prima. É,
pode ver que tem a seta. Do almoxarifado, a gente tem a preparação do material que vai ser produzido. Como a gente está no setor têxtil, aí tem a fiação que eles passam lá, a questão do tecido, a tintura. Pode ver que tudo que está de verde está ligado aí ao processo de transformação, ou seja, ao processo de produção, tá? E aí a gente tem o acabamento e a expedição. Quando eu falo expedição, é que é o envio, tá? Então, a gente teve a entrada do material, aí ficou ali na almoxarifada a matéria-prima, foi usado para fazer a fabricação, e aí passou por todo esse elo, onde a gente teve a expedição. E aí, ó, depois, quando ele foi enviado, ele vai para um outro almoxarifado, que foi o almoxarifado de produto acabado. Existe diferença? Sim, porque dependendo, as empresas elas não misturam o que já está pronto e o que está a ser feito, tá? Elas colocam em espaços diferentes e aí no final a gente tem a saída, que é o ambiente aqui, a saída. Isso é um sistema de produção. Se a gente pegar no caso do queijo lá, da fábrica de queijo, ele ia ter que montar uma coisa nesse sentido para que ele conseguisse atender aí os 180 queijos que ele precisava. Beleza? Alguém quer perguntar? Ficou dúvida? Não? Já viram alguma coisa do tipo? Cadê o povo? Sumiram? Sim, não? Professor, minha net caiu. É que eu Ah, voltei. não, Mas eu vejo tranquilo. com calma, com a gravação, para não atrapalhar a aula. Tá bom. Mais alguém ficou com dúvida no sistema aí de produção? Nada? Não, eu continuo. Beleza? Bora então. Se a gente para pensar numa fábrica pequena, claro que isso daí não vai estar tão bonitinho desenhado, não vai estar tão bonitinho organizado, tá? Porque às vezes, como é pequeno, o mesmo funcionário ele vai fazer outras funções aí, ele não vai ter tão dividido, tão certinho. Agora, se a gente pega uma fábrica grande, ele vai estar bem dividido isso daí, onde um funcionário vai fazer só uma coisa, outro funcionário faz outra coisa, e a ideia é que consiga especializar. E você fala assim, nossa, mas especializar desde a era do Taylor? Sim, desde a era do Taylor, que consiga especializar o trabalho que vai ser feito, e a gente tem aí como resultado um melhor produto. Tá, eu vou até colocar aqui um vídeo para vocês verem, que é da fábrica da Natura. Vê aí se vai sair o áudio, tá? Tá saindo? Sim, professor. Beleza? Bom dia, Renato. Vamos começar nosso trabalho. Vê se ele tem legenda. Não. Ó, tem aí as máquinas, onde cada uma dentro do sistema faz parte aí de um processo. E claro, né, que elas trabalham automático.
professor, cada problema se tiver no maquinário já dá maior problema, né, na produção. Realização de inspeção da linha. Aceitar. A equipe que faz esse acompanhamento, Maria, para manutenção. Tem manutenção que é programada para ser feita. O EPI, que é usado na fábrica, a gente falou disso na agenda 2, 3. Olha, dentro do processo ele já para fazer a manutenção já. Bom dia, Renato. Tudo bem? Vou te ajudar nessa tarefa. Verifique se o mecanismo está aberto. Segure e puxe a ventosa. Veja como ela está danificada. Aceitar. Em seguida, encaixe a nova ventosa. Parabéns, você atingiu a meta de hoje. Essa fábrica aí que a gente tem, que é da Natura, ela fica pertinho ali do lado de São Paulo, que é cidade de Cajamar. E é um exemplo aí que a gente fala de produção e que a gente tem para poder pensar aí no sistema. Vocês viram que a fábrica é toda integrada e também cheia de máquinas aí, onde vai chegar o processo produtivo como um todo. Peraí que é o 18. Vai chegar o processo produtivo como um todo. Muito simples de você conseguir atingir o resultado, porque já está tudo interligado aí nas máquinas, né? Agora que a gente pega uma fábrica mais manual, aí já é mais complicado de você ter uma precisão, tá? Pronto. Tranquilo, né? O sistema de produção que eu já tinha falado, aí eu parei aqui no exemplo, para quem chegou aí depois. E aí, continuando, ó, no esquema aí que as organizações usam, a gente fala que ele funciona como um sistema. Por que um sistema? Porque ele tem as suas entradas, ele tem as suas transformações, ele tem as saídas, tá? E aí os recursos, eles vão ser transformados através de processos. Que é o exemplo bem simples que eu dei lá falando acho que foi da Giovana, o processo de transformação do pacotinho que vem com uma massinha lá toda durinha, que é coloca na água e vira o miojo, é um processo de transformação. Porque você pega, tem a água que faz parte do processo de transformar, coloca dentro, pronto, saiu lá e está pronto, tá? Então esse sistema, quando a gente pensa que vai ter a entrada, a transformação, ele vai gerar o resultado. Claro que de forma assim, tipo, bem simples, entrada, transformação e resultado, mas existe aí, né, somente em indústrias de tecnologia, que vão muitos recursos, uma certa complexidade, porque se a gente pensa, máquina que dá problema, máquina que você tem que usar que igual ali no vídeo que ele mostra, que aí ele usou uma impressora 3D para fazer a ventosa, para trocar lá e fazer a manutenção. Os controles de qualidade, quando tem água, fábrica de cerveja tem isso, aí tem a questão do pH da água, e aí vão outros conhecimentos que até dentro da produção
eles são agregados, tipo, chega lá o engenheiro químico. Não sei se vocês olharam já a embalagem de produto alimentício, mas tem lá engenheiro químico, engenheiro alimentar, porque faz esse controle, tá? Então o processo de transformação já é um pouco mais complexo. E até esse da fábrica de queijo aí também, ele passa por isso. É que claro que se é uma fábrica bem caseira, bem pequena, que não tem muita fiscalização do governo, já não tem. Mas quando coloca, eles pedem. Qualquer empresa de alimento aí é obrigada a fazer. É claro que aí, sem a fiscalização, a pessoa faz do jeito que quer. Até o ambulante que vende na praia, a prefeitura tem lá a vigilância sanitária que vai lá olhar se realmente o cara está seguindo as normas, o que faz pastel na praia, o do milho lá também. Se chegar lá a vigilância sanitária lá, pode dar problema, tá? E aí a gente vai falar sobre as entradas, os insumos aqui no sistema, onde, ó, isso aqui eu já tinha comentado esse final, tá? Que as entradas de matéria-prima vão aí gerar, né, dentro do processo, a transformação do produto acabado ou produto finalizado, e aí no final a gente tem a saída, tá? Tem empresa que ela vai fabricar e esse produto que ela vai fabricar vai entrar em outro processo? Tem. Ah, uma empresa fabrica parafuso. Então, ali para o meu sistema produtivo é o fim do processo. Porém, para a fábrica do carro, ele é um processo que é da transformação, antes de chegar no acabamento ali, eu tenho o uso do parafuso. Mas cada um dos processos ou das realidades que a empresa tem, ela passa por isso, tá? De você colocar, fazer a transformação e ter a saída. Dentro da produção aí, a gente tem materiais também que não são somente o uso de matéria-prima. Mas a gente tem pessoas, a gente tem recurso financeiro, tá? E outras coisas como tecnologia, às vezes um sistema lá que vai compor aí o processo. E aí a gente tem o que a gente pode até chamar de recursos tangíveis, que eu até havia escrito antes aqui mais acima, não sei se vocês viram, colocando sobre produto e serviço, tá? Foi quando eu falei que o produto é algo que você pode pegar, levar, que é uma coisa tangível, e o serviço é algo que ele é intangível, que aí a gente não tem como levar. Ó, foi aqui 8 e 2 que eu coloquei. Se você pensa no serviço, acabou ali a consulta médica, acabou, você não leva o médico, né, para você. E aí a gente tem o exemplo como máquina, materiais, matéria-prima e os componentes que fazem parte aí do processo. Outro recurso que faz parte da produção é o recurso intangível, tá? Que seria aí tecnologia, o sistema de produção, aí o método de produção que é empregado, ou o desenho do produto. Tem fábricas aí que elas compram, às vezes, um desenho de um produto porque é feito por uma outra empresa. Tipo, foi lá, desenvolveu a ideia, desenvolveu o design, desenvolveu a proposta, apresentou para a fábrica comprou a ideia, ela fabrica. Ou tem até pessoas jurídicas, tá? Empresas que elas terceirizam a sua produção. Então, o que ela faz? Ela compra da outra empresa o método de produção, porque às vezes é mais barato, às vezes é melhor. Vai lá, coloca, o cara entrega para a empresa. Que é o que a gente chama aí na relação entre as empresas, que eu já tinha escrito isso, acho que em outro momento, do B2B, tá? Que aí ocorre de empresa para empresa. Quem que faz isso? Vocês conhecem. Já viram a marca? Ó, vou colocar aí no chat. Essa marca, ou essa outra que eu estou colocando também, elas são marcas de uma rede que ela não tem fábrica, mas o que ela faz? Ela vai lá, contrata o sistema de produção, contrata a forma que uma empresa está fazendo para produzir para ela.
Já viram essas marcas ou não? Ou não conseguiram olhar? Que aí eu falo quais são. Melissa, já viu, Melissa? O Vitor aí, já viu, Vitor? A Laura, a Ana. Deixa eu ver. Só a Qualitá. O Lucas e o Vitor colocaram. A Taek ou é do Extra ou é do Carrefour também, o meninos aí. Ela faz parte aí. Porque se a gente olha, né, eles compram lá o sistema de produção ou a metodologia de determinadas indústrias e aí produzem para eles e entregam. Ou seja, a gente tem o bem tangível, né, com a marca lá do Extra, a marca do Carrefour, e aí eles são gerados ou são comprados pela empresa que desenvolve aí o sistema de produção ou o método de produção. Porque pode ser o mais barato, pode ser que a fábrica deles tenha uma disponibilidade para fazer, e aí fica legal, porque não é o negócio do Carrefour fabricar, tá? E um outro que a Maria até colocou, a trabalhar no soldador de uma empresa de peças de trator. As empresas também que fornecem peças, elas fazem parte do processo produtivo, mas elas também vão compor aí o apoio a outras indústrias, tá? E aí a gente tem também os recursos humanos. E aí, de novo, né, vocês já trabalharam com isso comigo na Agenda 2, na Agenda 1, que era as pessoas, o bem mais importante da organização, onde as pessoas trabalham no processo produtivo, no processo de manufatura, transformação, colocando o conhecimento e a experiência. Até no vídeo aí que a gente viu, o rapaz, ele ia lá, já tinha toda uma instrução que ele já devia conhecer a fábrica, e ele ia fazendo o acompanhamento. O outro que apareceu na janelinha no canto esquerdo, ele, quando teve a manutenção, foi e deu suporte, ou seja, tudo isso é aplicando o conhecimento e aplicando a experiência, tá? Que aí a pessoa, aquele conhecimento, aquela competência, ele coloca em prática. Isso a gente tem o astronauta, que o cara é puro conhecimento ali dele, que ele acaba empregando, tá? Geralmente são cientistas aí, os astronautas, jogador, esportista aí, né, de futebol, beisebol, e tá, a imagem, também o professor, o empreendedor, tudo isso acaba sendo um recurso humano, porque coloca o conhecimento e aí gera o produto em si, que é o conhecimento, tá? Ninguém quer perguntar, ninguém fala nada, todo mundo tão silencioso, estão meditando. Minha net tá caindo. Que droga, Melissa. Agora que eu tinha te chamado. Tudo bem, Melissa. Próxima vez eu vou te marcar um arroba aqui, tá bom? Fazer assim, ó. Aí você responde. Bom, a gente vai entender como que é o processo aí de produção, de transformação, onde vocês vão ver até um exemplo do que ocorre em uma fábrica, como é que eles fazem essa organização, tá? E aí, nós temos uma frase de um autor que talvez na escola vocês já tenham estudado isso no ensino fundamental ou médio, que é o Lavoisier. Já viram essa frase? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Porque o Lavoisier, ele em livros aí, coisas de filosofia, um pouco de história, de geografia, aparece aí colocando aí os seus conhecimentos, né? Ah, a Patrícia colocou aí. Ah, em química também. Ah, verdade. É que eu não sou muito nessa área química, biológica, mas também. Então, em relação à natureza aí que ele coloca, tudo vai se transformando. E é uma realidade. A gente vê determinado tipo de planta, de vegetal ali que ele não tinha em alguma região, ou
aquela região ela pegou fogo, ela apresentou algum tipo de problema, né? E aí você começa a ver aquele sistema ali, ou no caso aí dessas plantas aí, dos vegetais, ele se adaptando dentro de um processo. E aí quando ele se adapta dentro de um processo, a gente começa a compreender que, assim como uma empresa que precisa se adequar, o meio ambiente também ele vai se adequando, ele vai se transformando. E aí a gente traz isso para a produção, tá? Seja de bem ou de serviço, existem vários processos aí que vão se transformando. Até um exemplo que a gente tem é quando tem a evolução somente tecnológica. Lembra, antigamente eram aqueles celulares com antena, aqueles tijolões grandes, né? Onde para você colocar, igual a gente coloca hoje o celular no bolso aí, as minas que tem o bolso da calça que geralmente são menores, antigamente você não ia conseguir. Você ia estar com um treco gigantesco na sua, uma outra perna que você ia ter porque era muito grande. Mas a gente tem a transformação. E aí a transformação ela faz com que os bens sejam diminuídos, que os recursos sejam empregados. A gente tem a redução do tamanho até aí dos itens que estão com a tecnologia, às vezes um material que a gente tinha anos atrás, que precisava ser grande, igual o computador, hoje em dia ele não precisa ser tão grande. Não sei se vocês sabem, mas antigamente o computador ele era do tamanho de uma sala praticamente. E por quê? O uso aí, aquilo que eles tinham de placa tal, era algo gigantesco, onde hoje a gente tem um computador que pode ser aquele normal, que é aquela torre pequena, como também pode ser uns computadores que eu esqueci agora o nome, mas eles são o tamanho de uma caixinha que vem um celular dentro, mais ou menos. Se você já olhou, quando chega aquelas, você vai numa loja comprar um celular que vem dentro de uma caixinha, tem computador já desse tamanho, que é bem pequenininha, tá? E aí tudo isso é o que? É um processo de transformação que eles vão fazendo, onde a empresa vai modernizando aí. E aí, ó, o processo eu já falei que no setor produtivo ele é uma atividade aí que envolve toda uma metodologia para chegar no resultado. E um ponto que é interessante quando a gente fala de produção é a gente pensar no agregar valor. Não sei se para todo mundo é claro isso de agregar valor, mas a gente falar de agregar valor, eu não estou falando de valor financeiro, valor de dinheiro, tá? Eu estou falando de valor no sentido, assim, o que o cliente percebe do seu produto? Qual é o valor que ele encontra? E aí, quando eu falo de valor que ele encontra, vamos supor, por que a Maria vai comprar lá o Xiaomi, que eu tinha comentado no começo da aula, ao invés de comprar o Motorola? Ah, porque ela encontra valor. Ela vê que realmente ali as especificações atendem o que ela quer, ela encontra aí naquele produto uma qualidade que ela percebe superior ao outro, tá? Até eu tinha falado de qualidade no começo, e qualidade, ela é algo que para cada pessoa varia. Por exemplo, uma pessoa ela pode preferir o Burger King do que o McDonald's. Outra pessoa pode preferir ir no açougue do Extra ou no açougue que tem na rua mesmo, na avenida, porque ela entende como qualidade, tá? Isso daí a gente até chama como uma característica individual ou uma característica aí conforme o uso, a qualidade. Também, Maria, valor nutritivo também pode contar. O Almeida falou que foi no Museu do Porto lá e tem o computador desse daí que é grandão.
Eu coloquei até a foto aí do Escobar aí com o celularzão grandão. E a Maria tá falando do valor nutritivo. Então, agregar valor é você pegar todo aquele resultado que foi feito no processo e você entregar algo para o seu cliente que realmente a gente tenha um significado para ele. Por que que ele vai comprar o seu produto? Qual é o valor que você está agregando? Você fala assim, ah, não, vai comprar porque o valor é R$ 2, o do concorrente é R$ 10. Não, não é esse valor. É aquilo que ele entende como resultado ou a percepção. Aí a gente tem aqui ó, um processo, se vocês olharem em cima, o título ali do quadro, ó, processo de produção da metalurgia. Tá? Então tem lá ó, o processo de montagem. Pode ver que cada item está separado por processo. Na montagem tem soldar, cimentar, caldear. Aí a gente tem processo de fundição e moldagem. Aí vai indo, ó, injetar, fundir a pó, processo de corte, mandriar, perfurar, fresar. Cada processo ele vai sendo descrito. E isso também é uma coisa que é interessante de vocês olharem, porque se eu não tenho o meu processo descrito, eu passo a ter uma produção de certa forma bagunçada. Imagina assim, o Almeida chega lá para fabricar, ele usa uma técnica. Aí chega lá o Axon, ele usa uma segunda técnica. E chega a Marcela e usa uma terceira técnica. Então, as empresas geralmente elas já têm organizado, né, o processo de fabricação, tudo detalhadinho, tudo escrito. Igual ali embaixo, ó, o processo de alimento. Enlatar, triturar, congelar, cozer. Aquele exemplo de eficiência e eficácia que a gente falou, onde eu falei da Alexa fazer o bolo. Ela consegue entregar o bolo, só que ela não usa o mínimo de recurso porque ela não segue a receita. É mais ou menos isso. Se você segue a receita, se você acompanha, você tem um resultado aí que é dentro do esperado, tá? Usando o mínimo recurso, e aí nenhuma empresa é boba, né? Nenhuma empresa quer pegar e sair gastando recurso de forma aleatória. É isso mesmo, o Patrícia. Principalmente nesse caso que você colocou, a gente ter aí uma grande demanda. Imagina sem um processo de trabalho organizado, vai chegar a temporada de verão. Apesar da pandemia, essas questões da quarentena, não sei se vocês sabem, mas tem uma previsão para o dia 16, que é depois do segundo turno aí da eleição, ou do primeiro turno, desculpa, daqui a 2 semanas até, que nós vamos ter a requalificação das cidades. E vai para a zona azul. Aí eles estão esperando que melhore, saia do verde e vá para o azul. Imagina na praia, se for liberado normal tudo, com a temporada, um carrinho de praia lá que ele não tem um processo organizado. Tipo assim, uma pessoa tira o pedido, a outra pessoa vai lá e coloca para fazer. Vamos supor que tenha um que faça as batidas, as bebidas, o outro que faça a parte lá de fritura, de porção. Se o carrinho tem pastel, o outro faz pastel, montar a massa. Isso é um processo bem simples, até para vocês entenderem, tá? Se chega o pedido de um cliente e tem uma muvuca de gente e o processo não é organizado, você não vai conseguir atender. Porque se é uma pessoa só, você sabe que só tem aquela pessoa para atender. Agora imagina assim, 20 pessoas sentadas lá na areia na sua frente. Até mesmo de saber qual é o guarda-sol, qual é a cadeira ali que tá a pessoa que pediu. E aí vira uma bagunça. Não sei, até em empresa mesmo, já com tradição, sem precisar ser empresa de praia, aí, que o pessoal do carrinho geralmente é algo que eles já vão trabalhando com o tempo, vão colocando a experiência. Empresas que já têm um modelo de negócio descrito, igual o Ragazzo, não sei se vocês já viram o Ragazzo, mas no Ragazzo, várias vezes eu já tive problema. E acontece isso com eles lá direto. Meu Deus, lá em Santos tem um na Ana Costa. Teve uma vez que eu estava dando aula aí na escola do Guarujá, e eu saí e fui
fui pro Gonzaga. Aí eu tinha pego coxinha que eu ia levar para comer em casa. Quando eu cheguei lá, eu tinha feito o pedido pelo aplicativo, era só retirar. Aí eles me deram um pacote fechado e tal. Falou, não, esse aí é seu pedido. Aí eu falei, esse aqui eu dei o nome lá e tal. Ele falou, não, é esse aí mesmo, é Leonardo, pode levar. Quando eu levei que eu fui embora para casa, eu tinha no pedido, acho que eram 10 coxinhas, era a coxinha de frango e a de calabresa que lá vende, né? Quando eu cheguei em casa, tinha coisa de camarão, que eu nem gosto de camarão, coisa de bacalhau, era tipo um bolinho assim compridinho, tinha coxinha de queijo, tinha de frango que eu tinha pedido também, a de calabresa. Em algum momento lá do processo, eles se perdem de uma forma tão louca que até quando eu vou lá no presencial, lá que eu sento lá para comer, eles não conseguem se organizar. Então, essa falta de controle dos processos, eles acabam levando aí a erros, e aí a gente tem a questão de prejuízo, tá? Imagina um prato caro, aí vai entregar, de repente não era aquilo, ou entregou errado, o cliente não quer esse produto. E aí a gente tem dentro do processo, né, foi transformado, foi feito, tem a saída. Na saída, ela é o resultado daquilo que foi feito, daquilo que foi transformado. Então, pegando aí os vários exemplos que a gente já deu, o processo da fabricação lá da Alexia seria o bolo, a saída, naquele esquema que tinha da loja têxtil de tecido, podia ser lá o rolo de tecido que vai fazer a camisa, vai fazer máscara, igual agora a gente está, muita gente fazendo máscara. Um outro exemplo aí que a gente pode colocar como saída, algo bem simples aí de serviço. Você vai lá, senta lá no salão, vai cortar o cabelo, pronto, a saída é o seu novo corte de cabelo. Tá? A saída também se aplica aí e os processos ligados a serviço. E aí, ó, no caso aí da fábrica de queijo, né? Todo o processamento do queijo, tal, a transformação do leite, aí até a Maria falou que faz, é o queijo em si, algo bem simples de você entender, tá? Lembrando que entre a entrada e a saída do processo, nós temos aí a relação de eficiência e eficácia, tá? Porque o processo, ele estando descrito, você vai conseguir medir se realmente foi ou não eficiente ou eficaz. E ainda assim tem empresa que não consegue atingir nenhum nem outro, porque ela não consegue nem atingir o que foi proposto, e isso daí acaba ficando falho. Ó, pensando aqui na eficiência, quanto maior o volume de saída que a gente tem para determinado volume de entrada, mais eficiente será o processo. Ou seja, você não teve perda, você não teve dentro do seu processo falha, erro, tá? Por isso que fala que quanto maior o volume de saída comparado com as entradas, imagina que o Lucas, ele foi fazer aí, trabalha numa fábrica, entraram, vai, 1.000 peças ali, 1.000 itens, que vão gerar aí no final do processo 500 unidades. E de repente, em algum momento, ele perdeu, teve perda, a peça acabou estragando, tinha que manusear de um jeito, e aí ele manuseou de outro, acabou misturando errado algum componente. E aí acontece que o processo passa a ter um resultado menor do que o esperado. Então a gente de novo passa a ter problema, tá? Mas ó, produzir aí com eficiência dentro disso significa você utilizar aí os métodos, né? Ágeis e rápidos para você conseguir atender aquilo que a gente falou da crescente da demanda, executar as tarefas de maneira correta. Então, se entraram lá matéria-prima, as matérias-primas que elas vão gerar 500 unidades, precisa gerar as 500 unidades, tá? Gastar o mínimo possível de recurso. E também aí a gente tem um exemplo da fábrica, produz muito queijo sem desperdício, ela é eficiente.
Agora o cara foi lá, foi fazer, perdeu, deixou cair, derrubou, e aí já não é tão eficiente assim. E se Ó, ela conseguir mais, né, professor, é mais eficaz, né? Se ela conseguir fazer mais produto ainda, se por acaso passar a mais do que os produtos estabelecidos que ela ia fazer. Ah, sim, se ela conseguir fazer até a mais, otimizar o recurso que a gente chama, né? Se ela conseguir otimizar o recurso, aí sim, porque a proposta é você fazer mais com menos. A administração em si, gente, eu acho que desde o primeiro módulo vocês devem já ter ouvido isso, ela passa por um processo de você pegar recurso escasso, você transformar, você gerar valor e trazer ali o melhor resultado para a empresa. Se você não consegue fazer isso, e ainda mais dependendo de alguns setores que matéria-prima são mais escassas, é complicado. Você pensar em dinheiro também, né? Ainda mais aí numa pandemia, a empresa ela está perdendo dinheiro por erros, também é muito complicado, tá? Aqui na eficácia, voltada a esse processo de produção, ó, quanto mais as saídas ou resultados alcancem o objetivo, mais eficaz será o sistema, que foi o que a Maria colocou agora. A eficácia está ligada em conseguir o resultado desejado. E aí, ó, os queijos da fábrica eles agradam aos consumidores, né? Tem a saída, ela é eficaz. Porém, vocês precisam lembrar ou pensar que a diferença dos dois é que um acaba colocando esse processo onde a gente tem o mínimo do uso de recurso e chega lá no final com a produção, e o outro a gente tem usando aí muito recurso, tá? E aí você chega no resultado? Chega no resultado. Porém, você usar muito recurso, você acaba pensando na questão da economia aí das empresas, não atendendo aí tanto o resultado. Tranquilo? Alguém quer perguntar? Pam, pam. Então, eu vou continuar, hein? Beleza? Então tá. Ó, aqui a gente tem os tipos aí de sistemas de produção. Porém, para a gente falar deles, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou colocar para vocês fazerem uma atividade, e aí eu fico aqui para tirar dúvida, onde essa atividade ela já está lá no AVA para vocês poderem fazer. Tranquilo? Abram aí o AVA aí, o login de vocês lá no site, e vocês vão entrar. Eu vou colocar um print aí para vocês poderem identificar o que eu estou falando, tá? E aí vocês vão conseguir visualizar isso. Espera aí que eu estou colocando o print aí eu entro nessa parte sobre o sistema de produção com vocês. Espera que eu acabei de pegar aqui, ó. E aí vocês vão colocar com base, ó, vê se apareceu aí. Apareceu, apareceu, apareceu? Sim, todo mundo apareceu? Ué, apareceu a foto, ô Laura? É isso aí, ó, que tá na tela. Pronto, Ainda não. perfeito. É no fichário? Agenda Isso, 10, é vocês vão isso? fazer essa do fichário, e aí eu fico aqui para tirar dúvida. O que vocês precisam fazer? Pensar num sistema de produção para um restaurante japonês. Se quiser até ver o vídeo da Agenda 10, que tem lá citando, eu posso até colocar o link aqui para vocês. Vocês conseguem aí
até ter mais ideias, tá? Para poder fazer. E aí vocês vão criar um modelo para um restaurante japonês, mesmo quem nunca foi e tal, vê na internet lá o processo como que é, até porque eu também não gosto de comida japonesa, então não que eu não tenha ido, que eu fui uma vez lá no Dia dos Pais que eles inventaram de fazer, no restaurante japonês eu fui obrigado aí mesmo não gostando muito das coisas. Mas vocês precisam pensar no sistema de produção Só voltado gosto de ali para isso. yakisoba. Ah, eu também, Maria. Yakisoba é chinês. É, antes que eu era casado com uma japonesa, ela gostava muito lá e a família dela fazia as coisas. Eu não gostava não. Quando era final de ano eles faziam um monte de coisa lá. Aí quando eu cheguei eles passaram a fazer uma opção B pra mim.